Leto é um virgem perdedor lutador espacial cujos ancestrais fugiram de uma terra moribunda. Depois que sua nave foi danificada, ele caiu de volta no planeta desolado. No entanto, quando ele acorda e percebe que não estava sozinho, mas cercado por latinas bronzeadas e atraentes, ele abandona as lutas espaciais e decide ficar, deixando que as beldades briguem por ele. Antes da queda, Leto estava pilotando um poderoso robô controlado por IA chamado Chamber. Juntos, eles fazem parte da Aliança Galáctica da Humanidade, indo direto para uma intensa batalha espacial contra Hado. O objetivo desta missão é dar ao alienígena um Golgok 3000 para que os humanos possam colonizar novos planetas e prevenir a extinção. Antes de ir para a batalha, Chamber sugere que, após completar esta missão, Leto provavelmente deveria se estabelecer na colônia e ter muita reprodução. Mas Leto não tem certeza se sua salsicha seria capaz de realizar essas manobras. Depois de serem teleportados para a localização dos radars, através de um buraco de minhoca de teletransporte, Leto e todo o seu grupo lançam ataques pesados nos radars. Eles lançam balas, mísseis e até raios laser no monstruoso alienígena. Mas apesar de seus melhores esforços, Radars permanece inabalável e simplesmente fica lá como um grande cocô. O comandante vai lutar contra o alienígena sozinho, esperando ganhar tempo para sua equipe. Mas quando Leto está se preparando para recuar, um alienígena feio o embosca, fazendo com que ambos sejam sugados incorretamente para o buraco de minhoca de teletransporte. Quando Chamber desperta o inconsciente Leto, ele revela que ele dormiu por 6 meses inteiros. Eles notam humanos atrevidos tentando perfurar o traje, mas percebem que são primitivos e não têm as ferramentas para causar qualquer dano. Acontece que o traje de Chamber foi levado para dentro de um armazém depois que algumas pessoas o encontraram no mar. Eles têm tentado abrir o traje por horas, mas não conseguem nem fazer um arranhão. Chamber também revela que eles são incapazes de determinar sua localização na galáxia, o que significa que estão perdidos em um lugar desconhecido. Quando Leto recobra os sentidos, ele ouve o grupo de pessoas, mas não consegue entender a língua deles. Surpreso por parecerem humanos, Leto pede a Chamber para analisar a fala deles. A inteligência artificial então se oferece para eliminar a ameaça percebida e destruir o entorno para libertar Leto, mas acaba optando por esperar e observar, querendo aprender mais sobre esse ambiente desconhecido. Assim que as pessoas saem, Leto sai do traje cautelosamente. Chamber confirma que a atmosfera é respirável e os níveis de gravidade são estáveis, o que significa que Leto pode sobreviver sem um traje espacial. Ele então remove o capacete para conservar o oxigênio e começa a explorar. Mas logo, Amy e Pinion retornam ao casco para pegar algumas coisas, forçando-o a se esconder. Mas então Pinion avista suas pegadas por perto e avisa Amy para ter cuidado. Antes que possam reagir mais, Leto agarra Amy e aponta uma arma para sua cabeça, avisando Pinion para ficar longe. Mas a barreira linguística permanece, e ninguém entende o outro. Leto então foge com Amy no ombro como um saco de batatas, levando Pinion a acionar um alarme que coloca toda a área em alerta. Durante isso, Leto continua enviando dados para Chamber, tentando mapear e entender o lugar estranho em que está. Chamber continua trabalhando na decodificação da língua e também observa que os arredores parecem um pouco familiares. Quando Leto se move para fora, o que ele vê o surpreende. Um vasto oceano se estende em todas as direções e as pessoas vivem em uma estrutura flutuante maciça que se assemelha a um navio gigantesco. Completamente chocado com a visão, Leto para em seu caminho com a garota ainda em seus ombros. Nesse momento, o irritante esquilo de Amy chega à cena e pula em Leto, forçando-o a soltá-la. Os locais armados também aparecem e cercam Leto, embora suas armas pareçam primitivas em comparação com as capacidades de Chamber. Sem correr riscos, Leto convoca Chamber e sua estrutura maciça irrompe pelo armazém, assustando as pessoas primitivas. Leto ainda está confuso com o ambiente estranho, então ele exige uma explicação de Chamber. A IA faz alguns cálculos e revela uma verdade chocante. O lugar onde eles pousaram não é outro senão o terceiro planeta do Sistema Solar, a Terra. Este é o mesmo planeta que foi uma vez o lar original da humanidade, muito antes de a colonização espacial começar. Esta revelação deixa Leto completamente sem palavras. Ele está especialmente chocado porque este estranho planeta coberto de oceanos deveria estar congelado há milhões de anos. Nesse momento, um grupo de pessoas armadas e alguns robôs baratos chegam ao local, prontos para eliminar a ameaça. A máquina de Aya Chamber então paira no céu e pousa na frente de Leto para protegê-lo. Sugere transformar todos em carne moída, mas Leto decide falar com eles em vez disso. Ele instrui Chamber a falar na língua deles e deixar claro que não tem intenção de causar dano. Quando os locais ouvem a voz de Chamber, ficam chocados e começam a suspeitar que um humano pode estar dentro da máquina. Logo, uma mulher nerd chamada Rigid, que serve como assistente do comandante da frota deste navio, intervém para questioná-lo. Chamber traduz entre eles, mesmo que ambos pareçam estar falando exatamente o mesmo idioma. Leto está confuso sobre o que a mulher quer, então Chamber assume a conversa e revela que eles são do espaço sideral. Ele fala sobre como eles lutam contra os alienígenas de Hado para impedir que extingam a humanidade, mas os locais não conseguem entender o que ele faz. Cansada de sua tagarelice, Rigid insiste para que a pessoa dentro saia, mas Chamber deixa claro que não há ninguém o controlando, deixando-a maravilhada com a tecnologia. Mais tarde, Rigid conversa com a entregadora Amy e descobre que Leto não a machucou durante o encontro anterior. Ele apenas deu um tapa em suas costas uma vez, mas foi só isso.
Amy também revela que Leto parecia perdido e possivelmente precisa de ajuda para voltar ao seu povo. Ela parece ser gentil com ele, embora ainda o considere uma ameaça potencial. Ridget então pergunta a Bellows, a chefe da equipe de escavação, se ela encontrou algo em comum quando puxou o robô do mar. Bellows responde que não encontrou nada e estava apenas seguindo as ordens de Pinion. Pinion então sugere que desmontem o robô gigante e o vendam para comprar assinaturas da Netflix para todos, mas os outros recusam a ideia. Pouco depois, Ridget leva o assunto ao comandante Fairlock, que está falando através de um rádio. Ele imediatamente rejeita a ideia de capturar Leto ou Chamber. Ele adverte que se Leto realmente veio do espaço e tem aliados com poder semelhante, provocá-lo poderia levar à destruição da frota. Enquanto isso, Leto diz em particular a Chamber que a missão deles agora é se reconectar com o restante da Aliança Galáctica. Ele está confuso com este planeta, onde eles usam vários pronomes para denotar homem e mulher. Leto também esperava que a Terra fosse um deserto congelado, mas em vez disso, há ar respirável, água potável e sinais de vida. Ele acha que este é um planeta perfeito, onde o povo de Avalon pode se estabelecer e prosperar. Leto então tira um par de dentes que pertencem a Rado e começa a brincar com eles. Ele revela que enviou vários sinais para o espaço, mas nenhum deles obteve resposta. Chamber, que provavelmente está cansado de suas besteiras, diz a ele que deveriam apenas esperar por enquanto. Em outro lugar, Amy retoma seu trabalho de entregas e está correndo como se tivesse acabado de roubar a bolsa de alguém. Alguns de seus amigos curiosos a param e perguntam sobre o misterioso novo garoto, querendo saber se ele é alto e bonito. Mas ela os ignora e usa um planador para voar e entregar pacotes. Depois de um tempo, ela vai para casa encontrar seu irmão mais novo, Bebel, que parece estar acamado. Ele imediatamente pergunta se o garoto alienígena louco a machucou, mas Amy deixa claro que ele apenas deu um tapa em seu traseiro. Ela também explica que Leto é apenas um covarde que tem braços finos e não tem nenhuma masculinidade. Mas Bebel não se importa com isso, pois está fascinado com a ideia de viajantes espaciais. Bebel então se lembra do velho mito, que afirma que a Terra congelou há milhões de anos, e os humanos foram forçados a deixar o planeta. Ele agora acredita que Leto é um desses humanos que acidentalmente voltou para casa. Amy descarta isso como fantasia, embora a realidade à sua frente comece a fazê-la questionar as coisas. Naquela noite, como ninguém mais quer se aproximar do estranho forasteiro, Amy é encarregada de levar comida para Leto. Ela se aproxima nervosamente e entrega a ele um pouco de peixe cru. Leto, que está acostumado a comer comida espacial de alta tecnologia, não entende o que está acontecendo. Então Amy pega um peixe e engole como uma gaivota. Chamber então sugere que isso poderia ser uma oferta de paz, então Leto aceita e engole um peixe também. Depois disso, uma curiosa Amy pergunta de onde eles vieram, e Leto simplesmente aponta para o céu, insinuando que ele é Deus. Amy não para por aí, e continua bombardeando-os com perguntas, que Chamber continua respondendo. Quando ela pede para ver o rosto de Chamber, Leto abre a cabine e mostra a ela que Chamber é apenas uma unidade de IA operada por sua voz. Isso a deixa tão animada que ela começa a pular como se tivesse ganhado na loteria. Uma vez que ela se acalma, Leto começa a perguntar sobre este planeta. Amy lhe conta que a Terra já foi completamente congelada, mas com o tempo, o gelo derreteu e deixou apenas água. A humanidade se adaptou vivendo em enormes frotas, extraindo energia do oceano e usando caminhos luminosos na água, que eles chamam de Via Láctea, para navegar. O navio em que Leto está agora faz parte dessa civilização flutuante chamada Gargantua. Apesar da crescente confiança de Amy nele, o restante da tripulação continua cauteloso com o alienígena magro. Na esperança de aprender mais, Ridget envia Bellows, o chefe da equipe de escavação, para investigar o local onde Leto e Chamber apareceram pela primeira vez. Mas nesse momento, toda a frota é subitamente atacada por piratas. Eles vieram em grande número e têm equipamentos de alta tecnologia, como drones de ataque, algo contra o qual o Gargantua não pode se defender. Percebendo que todos serão eliminados, uma Amy em pânico corre até Leto e implora por sua ajuda. Ela sabe que ele e seu robô são extremamente fortes, então ela quer a ajuda deles para defender Gargantua. Vendo isso como uma chance de ganhar a confiança deles, Leto rapidamente concorda. Ele então embarca no Chamber e lança-se na batalha, travando nos alvos inimigos sem esforço e eliminando os navios piratas em meros segundos. Alguns piratas infiltraram Gargantua e fizeram Bellows de refém, mas Leto os elimina facilmente sem causar um único arranhão em Bellows. Quando a poeira assenta, todos os bandidos foram apagados da existência. Os residentes de Gargantua não conseguem acreditar no que acabaram de testemunhar e continuam olhando para Leto como se tivessem visto um fantasma. Depois que Leto elimina rapidamente a onda de piratas, ele pousa de volta no Gargantua, esperando que a multidão o idolatre. Mas em vez disso, eles o encaram com silêncio e confusão. Uma Amy atônita então corre até ele com seu esquilo inútil e questiona o que ele fez. Leto responde calmamente que os piratas foram eliminados e a frota está agora segura, mas sua resposta só a enfurece mais, pois ela não esperava que ele eliminasse ninguém. Ela então grita com ele de forma rude, antes de sair correndo de maneira dramática como de costume. Mais tarde, o resto da tripulação se reúne para discutir a situação. Eles estão igualmente perturbados, não apenas pela perda de vidas, mas também pelo medo de que esse derramamento de sangue possa atrair uma retaliação ainda maior dos piratas. Ridget afirma que eles devem se livrar do garoto o mais rápido possível, e um cara até sugere entregá-lo aos piratas para fazer um acordo. Mas o comandante Fairlock recusa. Ele diz que devem se concentrar em descobrir o que os piratas querem agora, e lidarão com o garoto depois. Mais tarde, Amy vai se encontrar com Leto junto com Bellows, e rapidamente pede desculpas por seu desabafo anterior. Ele diz para ela não se desculpar, porque essas coisas são bastante comuns no espaço. Bellows então avança e entrega a ele frango cru como um presente por sua ajuda.
Leito, que não está acostumado a comer esse tipo de comida bárbara, fica abalado, mas aceita mesmo assim. Enquanto todos se sentam e cozinham o frango, Bellows agradece a Leito por salvar sua vida, mas explica gentilmente que este não é um campo de batalha como o que ele está acostumado. Aqui, tirar a vida de alguém, mesmo durante a guerra, é algo sério, então é preciso ser muito cuidadoso. Leito rebate perguntando por que eles tiram a vida de animais inocentes como peixes e frangos para se alimentarem, e a pergunta atinge Bellows como uma tonelada de tijolos. Ela admite que não é uma coisa boa, mas diz que eles só tiram a vida de outros animais para sustento, não por diversão. O atrevido Leito pergunta novamente por que eles carregam armas se não gostam de derramamento de sangue, e Bellows responde que é apenas para autodefesa. Ela explica que às vezes há pessoas más, como os piratas que atacam sua frota, então eles sempre têm que estar prontos. Mas dito isso, os piratas ainda são humanos e não devem ser tratados como mosquitos. Leito ouve e acena com a cabeça, começando a entender a bússola moral diferente deste mundo. Antes de partir, Bellows entrega-lhe um dispositivo de comunicação para evitar mais mal-entendidos. Mas antes que a poeira possa assentar, chega a notícia de que a rainha dos piratas, uma temível e atraente mulher chamada Lukash, ficou sabendo do ataque. Um único pirata sobrevivente a alcançou e entregou a notícia de que foram maltratados por um robô estranho. Enfurecida, Lukash ordena um ataque em grande escala à frota Gargantua, com o objetivo de destruí-la completamente. À medida que sua enorme frota se aproxima, as tensões aumentam dentro do Gargantua. O comandante Felock descobre que cerca de 30 navios piratas estão se dirigindo para eles, o que é mais do que o dobro da frota que eles têm. Ele também fica sabendo que o ataque está sendo liderado por ninguém menos que Lukash, o que quase o faz molhar as calças. Um dos caras na reunião sugere que eles deveriam simplesmente fugir, mas o comandante Felock revela que a frota patética deles não é nem capaz disso. Justo quando toda a esperança parece perdida, Bellows diz que deveriam deixar Leito ajudar, mas desta vez com restrição. Ela acredita que ele agora entende os valores deles e não recorrerá à força letal. Ridget e o comandante ainda estão um pouco hesitantes, mas como não tem outra escolha, eles concordam. Bellows então contata Leito através do dispositivo de comunicação e pede sua ajuda para lidar com a ameaça. Ele concorda, mas com a condição de ser aceito como parte da frota. Leito se oferece para desativar a frota pirata sem matar ninguém, visando apenas desmantelar suas armas, atrasar seu avanço. Ridget e o comandante Felock dão-lhe luz verde, e Leito começa a se preparar para um tratamento de massagem nas costas. À medida que os piratas se aproximam, Gargantua inicia suas contramedidas, tentando ganhar tempo. Leito então se prepara para a batalha, determinado a proteger a frota sem derramar mais sangue. Na frota inimiga, Lukash está se aproximando de Gargantua rapidamente, com o objetivo de destruí-los no escuro. Ela afirma que quando se trata de ataques noturnos, ninguém no mundo inteiro é melhor do que ela. Mas enquanto continua tagarelando, alguém acende uma luz brilhante do lado de fora, e não é ninguém menos que Chamber. Os piratas inimigos rapidamente começam a atirar nele com suas armas, mas Chamber desvia de todos como se estivesse desviando de suas ex-namoradas. Com isso, a batalha começa, e ambas as partes lançam mísseis uma na outra, causando muita destruição. Como Gargantia é muito menor e mais fraca, sofre a maioria das baixas. Quando Leito fica sabendo disso, decide aumentar a intensidade de seu ataque. Ele lança um ataque cirúrgico, visando precisamente as armas e motores do navio inimigo. Um por um, os navios piratas são desativados, forçando-os a recuar ou se render. Sua eficiência e controle surpreendem a Gargantia, pois desta vez ele está lutando não para dominar, mas para proteger. No entanto, a batalha está longe de terminar, pois a rainha pirata com grandes airbags, Lukash, de repente lança um ataque surpresa. Ela pilota seu robô bizarro conhecido como Surfing Lobster, que literalmente surfa na água a uma velocidade incrível. Lukash logo alcança a nave principal, onde o comandante Felock e os outros estão presentes. Ela começa a escalá-la como uma aranha, deixando o comandante em pânico. Mas nesse momento, Leito a intercepta pulando em suas costas e agarrando-se firmemente. À medida que a luta se intensifica, dois dos capangas de Lukash agarram Leito com ganchos e começam puxando-o com seus barcos a motor. Mas Leito é tão poderoso que ele nem se move 1 centímetro. Ele zomba da tecnologia ultrapassada dela, dizendo que Chamber costumava escovar os dentes usando máquinas como aquelas. Leito então voa alto no céu, puxando Lukash e os dois barcos junto com ele. Ele diz a ela para se render agora mesmo se não quiser virar comida de peixe. Lukash diz que lutará até seu último suspiro, então Leito a gira e lança sua máquina longe no mar. Quando os piratas restantes veem sua líder destemida sendo dominada por um jovem, eles fogem imediatamente em pânico. Após essa batalha, os moradores de Gargantia celebram como se estivessem em Ibiza. A frota está segura sem que nenhuma vida tenha sido perdida, e isso conquistou o respeito da tripulação por Leito. Mais tarde, uma animada Amy corre até Leito e oferece-lhe carne crua como um gesto de gratidão. Leito aceita hesitante e finalmente diz obrigado na língua dela, insinuando que ele tem usado Duolingo o tempo todo. No dia seguinte, Leito também começa a ajudar com o trabalho deles, mas como ele só sabe como eliminar pessoas, ele tem muita dificuldade em fazer tarefas simples. Mesmo Chamber é muito desajeitado e continua caindo, então Leito permite que um dos veteranos no navio assuma o comando de Chamber. Enquanto isso, ele encontra um documento que o lembra da conversa que teve com Ridget na noite anterior. Em uma reviravolta chocante, ela pediu que ele pagasse pelos danos que causou ao navio na noite passada durante a batalha. Leito ficou em completo descrédito, pois sem a sua ajuda, esses humanos ingratos teriam se tornado escravos dos piratas. Mas Ridget assegurou-lhe que ele não precisará se preocupar com despesas de vida, e os serviços de Chamber são apreciados o suficiente para cobrir a maior parte do custo.
Apesar de ser um acordo completamente injusto, Leito aceitou sem dizer muito. De volta ao presente, Leito deixou o local de trabalho e está sentado casualmente em um canto enquanto Chamber continua com o trabalho pesado. Amy então se aproxima dele e começa a conversar para aliviar o clima. Ela nota o objeto estranho e lindamente trabalhado que ele está carregando e pergunta onde ele o conseguiu. É o dente do alienígena, mas Leito não tem energia para explicar, então simplesmente o oferece a ela como um presente. Ele diz que tem 2 deles, então ela pode ficar com um e fazer o que quiser com ele. Amy aceita de bom grado e decide que é hora de levar Leito para uma caminhada antes que seu cérebro entre em curto-circuito por causa do estresse. Enquanto passeiam pelo mercado, ela menciona seu irmão mais novo, Babu, que está ansioso para conhecer Leito. Mas o astronauta nem sabe o que é um irmão e pede uma explicação. Ao ouvir isso, Amy fica chocada, e logo fica claro que Leito não tem um entendimento real de família ou laços emocionais. Chamber então intervém, referindo-se a dados históricos para explicar que famílias são pessoas com quem nos sentimos próximos e gostamos de passar tempo. Toda a troca faz Amy perceber o quanto a vida de Leito no espaço tem sido emocionalmente isolada. Ela então muda de assunto e começa novamente a divagar sobre o quão inteligente seu irmão é. Amy explica que Babu adora falar sobre o espaço, mas ele não pode se mover como os outros devido a uma doença no peito. Leito, que não tem emoções, revela que tais fracos são imediatamente executados no espaço. Qualquer um que não consiga pegar uma arma e lutar é considerado inútil e, portanto, descartado no lixo. Amy fica chocada com sua maneira de pensar, mas deixa passar por agora. Leito então menciona que quer encontrar informações sobre como voltar para casa, então Amy decide levá-lo ao homem mais inteligente de toda a frota, Dr. Oldham. Pouco depois, ela o deixa na cabine do médico e sai de lá para que os dois possam conversar a sós. Leito vai direto ao ponto e pergunta como pode voltar para a Aliança Galáctica, mas Oldham diz que não tem a menor ideia. Ele explica que a maior parte da antiga tecnologia da humanidade foi perdida, e é improvável que eles encontrem uma maneira de ajudar Leito a voltar ao espaço. Embora Leito esteja desapontado, ele faz mais uma pergunta ridícula. Ele pergunta qual é o principal propósito da frota e por que estão abrigando alguns fracos aqui que não têm propósito na vida. Ele também acha que esta frota é ineficaz e que o treinamento que as crianças estão recebendo é lixo. Dr. Oldham ri de sua maneira de pensar e recomenda que ele conheça Babu, dizendo que o garoto possui muito conhecimento. Mais tarde, Leito finalmente encontra Babu, que fica muito feliz em vê-lo pessoalmente. Antes que possam conversar muito, os amigos sedentos de Amy chegam e assumem que ela trouxe aquele cara bonito para se divertir. Mas Amy rapidamente os leva para fora e tranca a porta para que os dois possam conversar em paz. Babu não perde tempo e começa a perguntar sobre a vida de Leito no espaço. Leito explica de forma direta que não há nada lá, além de batalhas intermináveis e um ciclo rígido de obedecer ordens da Aliança Galáctica. Babu pergunta o que Leito faria se a guerra terminasse e as ordens parassem. Leito simplesmente diz que esperaria pelo próximo comando, pois é tudo o que ele conhece. Mais tarde, ele retorna à nave principal e continua ajudando os outros trabalhadores quando de repente começa a chover. Leito fica horrorizado, pois é a primeira vez que presencia tal fenômeno, mas então Chamber o acalma e explica que não é venenoso. Vários trabalhadores estão correndo para coletar a água doce, e Belos pede a ajuda de Leito também. Ele concorda imediatamente e ordena que Chamber colete a água com a ajuda de uma grande tenda. Aos poucos, Leito começa a se sentir menos como um soldado e mais como parte de algo normal. Quando Amy percebe que ele está todo encharcado, decide levá-lo para casa para secá-lo. Ao chegar, o Pestinha começa novamente a bombardeá-lo com perguntas estranhas. Ele pergunta se há alguém por quem Leito ficaria, alguém por quem valeria a pena desistir daquela vida. Ele então compartilha como, mesmo com sua doença, ele quer continuar vivendo por sua irmã. Leito continua agindo como um idiota, e diz que tais emoções só tornam as pessoas fracas. Babu então pergunta por quê, se as emoções são tão inúteis, Leito manteve aquele objeto misterioso com ele por tanto tempo. Para demonstrar seu propósito, Babu toca o objeto como uma flauta, e enquanto o som suave preenche o ar, algo desperta profundamente dentro de Leito. Um sentimento desconhecido invade-o e ele começa a recordar memórias esquecidas de seu passado. Leito vê um homem entregando-lhe o mesmo objeto antes de partir em uma missão. Ele fica tão emocionado que chora pela primeira vez na vida. Babu pergunta se ele está bem, mas Leito não entende o que acabou de acontecer porque os sentimentos são novos para ele. Ele então pede o objeto de volta e Babu o entrega feliz. Naquela noite, enquanto estão sozinhos, Leito se vira para Chamber e pergunta se houve algum sinal de seus companheiros soldados. Chamber responde que ainda está escaneando e que precisará de muito tempo para fazer qualquer contato. Ao ouvir isso, Leito diz que quer aprender mais sobre este lugar, mas Chamber friamente o lembra que a missão deles ainda é voltar ao espaço, então é melhor que ele não se acostume muito com este mundo. No dia seguinte, Leito está novamente à toa na nave, sem fazer absolutamente nada, o que o faz sentir-se um peso morto. Ele também começa a se perguntar qual seria seu propósito após derrotar todos os alienígenas. Incapaz de conter seus pensamentos, Leito decide arranjar um emprego e se manter ocupado. Ele pede a Chamber para conduzir uma pesquisa sobre quais empregos seriam adequados para ele. Mas a IA friamente diz que seu corpo patético não é adequado para nada. Ele não sabe nadar, não consegue pegar peixes e definitivamente não sabe cozinhar. Ao ouvir isso, Leito pega sua flauta e tenta tocá-la, mas também não consegue. Nesse momento, Amy chega e entrega a ele o pagamento pelo transporte de carga no dia anterior.
Ele abre o envelope e encontra uma boa quantia de dinheiro, mas esse idiota nem sabe o que é dinheiro e fica olhando pra ele. Amy pergunta se ele nunca ganhou dinheiro no espaço, ao que Chamber revela que na Aliança Galáctica, possuir bens não era permitido. Leto começa a se ver como um perdedor por não contribuir para a frota, então ele pede ajuda a Amy para encontrar um emprego. Ela concorda imediatamente e eles começam a correr pelas ruas estreitas para encontrar um trabalho adequado para ele. Eles inicialmente vão a um mecânico e, embora o homem pareça impressionado com Leto, ele revela que já contratou alguns novos rapazes. Depois disso, Amy o leva ao departamento de pesca, dizendo que sempre há muito trabalho lá. Mas o chefe dos pescadores revela que desde que perderam a corrente, não tem trabalho a fazer, e estão apenas sentados ociosamente. Amy, que está começando a ficar irritada, leva-o até Belos, pensando que ela certamente pode lhe arranjar um emprego. Mas até Belos diz que não há vaga, pois todos os lugares foram ocupados por outros caras qualificados. Isso deixa Amy desolada, pois ela havia prometido encontrar um emprego para Lido, mas ele entende a situação e diz para ela não se preocupar. Depois que Amy sai para suas entregas, Lido decide encontrar um emprego por conta própria. Ele procura em todos os cantos do navio e até chega à fazenda onde há muitas vacas. Mas quando Lido sente o cheiro desagradável vindo do esterco delas, ele imediatamente foge de lá, mal conseguindo se segurar. Assim que Lido respira aliviado, o motor do navio desliga sozinho e ele para completamente. Pinion então joga uma camisa vermelha elegante para ele, pedindo que a avista e o acompanhe. Um Lido confuso pergunta o que está acontecendo, ao que Pinion revela que o navio chegou a águas calmas, então eles estão parando por um momento. Depois de um tempo, Pinion leva Lido, Amy, Bebel e alguns outros para uma seção do navio. Acontece que eles estão organizando uma festa. Amy sabe que durante essas paradas, eles deveriam se concentrar na manutenção e em outros trabalhos, mas Pinion diz para ela relaxar desta vez. Logo, eles chegam ao belo local e Pinion se gaba de que poucas pessoas conhecem esse lugar. Chamber também aparece e pousa nas proximidades, causando um mini terremoto que quase afunda o navio. Mas é dia de festa, então as garotas rapidamente colocam seus trajes de banho e começam a insistir para que Lido faça o mesmo. Ele resiste, mas elas sobem nele e tiram sua camisa à força. Depois disso, todos começam a nadar na piscina próxima, mas Lido faz papel de bobo. Enquanto isso, Pinion preparou a carne para um churrasco, mas percebe que não há eletricidade para grelhar. Lido tenta ser útil e pede a Chamber para aquecer a comida, esperando contribuir pela primeira vez. Mas em vez de aquecê-la, Chamber a explode com calor excessivo, incinerando completamente a carne e reduzindo-a a um monte de cinzas carbonizadas. Um Pinion irritado então começa a preparar o resto da carne, mas de repente percebe que esqueceu algo importante. Ele então dá a Lido um endereço, instando-o a encontrar um certo ferreiro e obter esse ingrediente dele. Ao ouvir isso, Amy e as outras meninas ficam preocupadas, achando que é muito perigoso. Mas Lido insiste em ir. Ele então sai correndo como se sua vida dependesse disso, enquanto as meninas se revezam aplicando loção umas nas outras. Enquanto isso, Pinion percebe que o robô gigante está esquentando devido ao sol, e isso lhe dá uma ótima ideia. Lido logo chega num local sombrio, onde encontra algumas belas mulheres musculosas com barbas e pelos no peito. Elas o acham muito bonito e começam a persegui-lo para provar seu traseiro alienígena. No local da festa, várias mulheres de alto escalão, incluindo Ridget, também chegam em seus trajes de banho para relaxar e se divertir. Amy, por outro lado, está competindo com suas amigas em seu planador de mão. Elas estão prestes a alcançar o topo de uma torre quando, de repente, eles notam Lido correndo por sua vida. As mulheres musculosas estão logo atrás dele e logo o encurralam em um beco sem saída. Mas quando toda a esperança parece perdida, Amy pega Lido no ar e decola com ele em seu planador. Eles então chegam ao topo da torre e ativam os aspersores de água, criando uma espécie de fonte que resfria toda a frota. Depois de descansar por um tempo, as garotas deixam Lido perto da loja do ferreiro e ele entra sozinho. Logo ele encontra o ferreiro suspeito, que fica surpreso ao ver um garoto nesta parte de Gargantua. Mas ele lhe dá o objeto necessário e rapidamente o manda embora dali. Depois de um tempo, Lido finalmente chega à área da festa, mas ele está coberto de marcas de batom, indicando que as mulheres masculinas finalmente conseguiram o que queriam. Para total choque de Lido, Pinion e os outros estão fazendo churrasco no corpo do pobre robô. Ledo então entrega o item secreto, que acaba por ser um sabor único de molho de tomate. A multidão adora, e Ledo também experimenta um pouco de carne grelhada com aquele molho. Ele gosta tanto que quase tem uma explosão alienígena lá embaixo. Depois que a festa termina e todos vão trabalhar, Amy revela que essa festa foi organizada apenas para Lido como um gesto de gratidão. Isso faz com que ele se sinta muito bem, e ele finalmente começa a pensar que pertence a este lugar. No dia seguinte, Lido está segurando o dinheiro que recebeu como pagamento, confuso sobre como usá-lo. Chamber revela que ele pode ser usado para comprar comida, ração e outros itens essenciais, mas o idiota do Lido acha que ar e água são as únicas coisas essenciais na vida, então ele não sabe o que fazer com o dinheiro. Nesse momento, Amy aparece e revela que ele pode usar o dinheiro para comprar muitas coisas, incluindo roupas novas, vaselina e até proteção de borracha. Ela também menciona que encontrou o emprego perfeito para ele, onde Lido tem que sentar dentro de um robô como o Chamber e ir debaixo d'água. Ela logo o leva ao chefe dos pescadores e pede que ele contrate seu amigo. O homem está procurando por algumas mãos extras, então concorda sem pensar muito.
Pouco depois, Leto veste seu equipamento de natação, apesar de Chamber avisá-lo de que isso pode não ser uma boa ideia. Em seguida, ele entra em um robô aleatório, esperando que fosse tão avançado quanto o Chamber. Leto pergunta onde está o sistema operacional, mas o pescador irritado diz para ele usar o próprio cérebro para se mover. Logo, Leto mergulha no mar, mas ainda age como se estivesse dentro de um robô de IA ultrafuturista e começa a dar ordens. Os outros o avisam para nadar até a superfície, mas o teimoso Leto continua dando ordens como se fosse um cachorro. Eventualmente, ele perde o controle do robô e os outros têm que resgatá-lo. Depois que Leto estraga tudo no primeiro dia de trabalho, ele se sente como um monte de esterco. Mas Amy o motiva dizendo que todos cometem erros no início. Mais tarde, ela o leva ao mercado, onde se sentam para comer alguma coisa. Mas então os amigos de Amy chegam de repente e a levam embora. Acontece que eles vão se apresentar no festival local esta noite. O pobre Leto não só tem que comer sozinho, como também tem que pagar a conta. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Chamber pedindo permissão para pescar sozinho. Leto diz para ele fazer o que quiser, e Chamber imediatamente mergulha na água como um saltador olímpico. Em outro lugar no mercado, Leto está em profunda reflexão quando Pinion se aproxima dele e pede para ele ir junto. Leto, que literalmente acredita em qualquer coisa que alguém diz, decide segui-lo sem fazer perguntas. Logo chegam a um grande restaurante onde Pinion pede um jantar especial para os dois. Ele então começa a perguntar ao alienígena se ele vai voltar para o seu planeta, mas Leto não tem tanta certeza disso. A conversa deles é interrompida quando Amy e outros dois vilões vestidos com trajes sedutores começam a dançar no palco. Em toda a sua aliança galáctica, Leto nunca viu nada tão atraente quanto isso, e começa a olhar para elas como um falcão espreitando sua presa. Pinion então o traz de volta à realidade e o convida a se juntar à sua equipe de resgate. Ele explica que, com Leto e sua grande lata de metal, eles podem ganhar muito dinheiro e comprar o que quiserem. Nesse momento, Bellows chega à mesa deles e imediatamente percebe o que Pinion está tentando fazer. Ela então se inclina em direção a Leto e o incentiva a se juntar à equipe de resgate dela, prometendo ensinar tudo o que ele precisa. Os dois começam a discutir sobre quem deveria ter Leto em sua equipe, mas o Simplório está apenas fixado nas garotas atraentes dançando no palco. Ele não consegue compreender como elas estão balançando os quadris de forma tão impecável e hipnótica. Logo depois, o jantar especial chega, e acaba sendo um monte de polvos de aparência estranha. Mas o idiota do Leto confunde com seu arqui-inimigo Rados e imediatamente aponta sua arma para ele. Ele começa a tagarelar sobre como esse alienígena vai dominar o mundo, mas Bellows dá uma mordida e afirma que é saboroso. Isso faz Leto perceber que foi um completo idiota, então ele se senta silenciosamente na cadeira. De volta ao mar, Chamber está prestes a pegar alguns peixes usando suas armas de alta tecnologia. Primeiro, ele reúne uma tonelada de peixes usando suas ondas sonoras, depois os explode com um golpe devastador. Logo depois, quando Leto e o resto deles chegam, ficam surpresos ao descobrir que Chamber de fato pegou uma grande quantidade de peixes, mas todos foram transformados em pasta de dente. Como não é mais comestível, Leto decide entrar no Chamber e controlá-lo ele mesmo. Os dois então pegam uma rede de pesca tradicional e mergulham na água com alguns outros robôs baratos. Desta vez, a estratégia dá certo e eles acabam coletando uma grande quantidade de peixes para a alegria do chefe dos pescadores. Mais tarde, após terminar a tarefa, Leto recebe seu pagamento, assim como um caranguejo de brinquedo que ele guarda consigo. Naquela noite, ele passa um tempo com Amy à beira-mar e tudo parece estar indo bem, mas então o esquisito tira sua flauta idiota e começa a tocá-la sem motivo, assustando o pequeno esquilo. As coisas vão de mal a pior quando um raio atinge perto e Leto mais uma vez o confunde com Rados. Ele aponta sua arma para o céu, mas Chamber o acalma, dizendo que é apenas um raio e não há necessidade de se preocupar. Após o incidente embaraçoso, Leto finge que nada aconteceu e diz a Amy para dançar para ele. Ela nem hesita e começa a mexer o corpo de uma maneira estranha, o que parece dar êxtase a Leto. Ele continua olhando para ela com a boca aberta como se tivesse acabado de sofrer um derrame. Assim que o festival de vergonha termina, ambos voltam para a casa de Amy, onde Leto entrega a Bebel o caranguejo de brinquedo. Como um pai orgulhoso, ele explica como ganhou dinheiro hoje e ajudou os outros ao seu redor. Leto também revela que foi convidado para recuperar peças do mar e está considerando aceitar. Bebel diz animadamente que é o melhor trabalho de todos, já que Leto agora tem a oportunidade de encontrar coisas do mundo antigo antes de ser congelado. Naquela noite, Leto entra na Chamber, e os dois mergulham no mar para começar a operação. Junto com eles está Bellows, que revela que Leto a escolheu em vez do assustador Pinion. Logo eles encontram um enorme navio afundado, e Bellows fica animada, pois acredita que contém muitos tesouros. Chamber então usa seu laser para desmontar o navio cuidadosamente. Mas segundos depois, Leto recebe um sinal de emergência de que o inimigo está por perto. Ele olha ao redor e vê uma lula-baleia enorme. Mas mais uma vez pensa que é Rados e se prepara para atacá-lo. Bellows grita que é apenas um peixe gigante e o incita a deixá-lo ir. Mas o tolo Leto começou a ver Rados em tudo que se move. Ele rapidamente dispara alguns raios laser no lula-baleia, mas ela os desvia habilmente. Chamber então revela que dentro da água, seus tiros não são tão precisos como em terra e no espaço.
Um teimoso Leito ainda dispara mais uma rodada, mas acaba danificando o robô barato de Bellows. Neste ponto, a Lula-baleia também se torna agressiva e retalia construindo ao redor do robô de lata de Bellows, arrancando seus braços e pernas. Percebendo que Rados saiu de controle, Leito recorre ao plano B. Justo quando o gigante Rados vem atacando, ele o agarra e o aperta com força até que exploda como um balão. Após o incidente, Bellows fica furiosa, pois seu precioso robô é destruído, enquanto os superiores do Gargantua se reúnem para uma reunião urgente. Um deles explica que as pessoas consideram a Lula-baleia como uma criatura antiga desde os tempos antigos, então eliminar uma delas sem motivo é um grande pecado. Outro cara menciona que os moradores estão começando a entrar em pânico, pois acreditam que a morte de uma Lula-baleia trará algum tipo de maldição para eles. Do lado de fora, uma grande multidão de pessoas se reuniu, e elas estão surpresas ao ver Chamber coberto de carne de lula de cima a baixo. Pinion também está lá, mas por algum motivo ele parece estar muito feliz. Naquela noite, Leito coleta uma pequena amostra da carne de lula e pede a Chamber para fazer uma análise. Ele precisa confirmar se Radosi realmente chegou à Terra para causar estragos. Enquanto espera, sua mente mergulha em uma onda de pensamentos excessivos, perguntando-se se de alguma forma foi responsável por trazer Rei 12 até aqui. Em outro lugar, o comandante Furlock está tendo seu corpo examinado pelo doutor, Oldham em uma sala privada. Depois que as verificações terminam, Oldham revela que Furlock está completamente saudável, mas que provavelmente deveria relaxar um pouco no trabalho e tirar férias. Furlock recusa imediatamente, dizendo que gosta daqui, e também porque não há Dubai ou Maldivas nesta parte do mundo. O médico faz o seu melhor para fazer Furlock entrar em pânico ao revelar que a frota acabou de se envolver com uma Lula-baleia, mas o velho não se importa com isso também. Ele insinua que os perigos lhe dão emoção, então ele recebe tais incidentes de braços abertos. Enquanto isso, numa furiosa Ridget convocou Bellows e Leito ao seu escritório para repreendê-los como uma diretora. Ela revela que os residentes da frota estão assustados, pois acreditam que uma maldição está prestes a cair sobre eles. Bellows imediatamente assume a responsabilidade pelo incidente, dizendo que deveria ter contado a ele sobre a Lula-baleia antes. Mas o teimoso Leito ainda acha que fez a escolha certa e friamente pergunta quantos desses monstros vivem no mar. Ele afirma que vai mergulhar de volta no mar e eliminar cada um desses monstros horrendos até que a Terra esteja segura de Radosi. Ridget tenta fazê-lo entender que é apenas um peixe feio, mas Leito tem certeza de que é sua ex-namorada, ou Radosi disfarçada. Enquanto isso, o astuto Pinion se aproxima de um oficial de alta patente chamado Flange e começa a sussurrar algo em seu ouvido. Isso é notado por Bellows e Ridget à distância, e eles percebem que o idiota está aprontando. Naquela noite, Leito vai se encontrar com Bebele e começa a fazer várias perguntas sobre a Lula-baleia. O garoto explica que são apenas criaturas marinhas e não representam perigo se não forem atacadas primeiro. Amy também se junta e insiste para que Leito não mate aquelas pobres criaturas só porque são feias, mas Leito fica cada vez mais irritado e começa a reclamar sobre como estão despreparados para um ataque Rados. Ele afirma que o alienígena assumiu a identidade de criaturas marinhas, mas uma vez que mostrar sua verdadeira forma, ninguém estará pronto para lutar contra ele. Ambos os irmãos ficam atônitos com a tolice de Leito e o instam a não causar problemas, mas ele os ignora e sai sem nem beber seu chá. Mais tarde, Chamber revela os resultados da amostra do Lula-baleia, explicando que, embora a camada externa tenha se adaptado ao ambiente, não há diferença entre a composição genética desta e a dos Ritiwas. Percebendo que é a mesma espécie, Leito promete encontrar cada Lula-baleia e enfiar varas em seus traseiros. Naquela noite, os residentes de Gargantia ficam horrorizados ao perceberem um grande grupo de Lulas-baleia vindo em sua direção. O pânico se espalha instantaneamente e todos correm para entrar em suas casas em uma tentativa desesperada de se manterem seguros. Ridget e os outros superiores também estão tremendo de medo, perguntando-se se conseguirão sobreviver ao ataque. Mas o comandante Furlock chega ao local e assume o controle da situação. Com uma voz calma, ele tranquiliza a todos dizendo que os peixes feios não representam perigo para eles. Furlock então fala pelo intercomunicador do navio, pedindo a todos os residentes que apaguem as luzes e permaneçam completamente em silêncio. Ele diz que se ficarem perfeitamente imóveis, as lulas vão passar sem causar nenhum dano. Em segundos, todas as luzes da frota se apagam uma a uma e o motor também para de funcionar, fazendo os navios pararem. Do lado de fora, Leto também soube da ameaça iminente e está prestes a entrar na câmara. Mas Amy entra em seu caminho. Ela implora para ele parar com essa loucura, até oferecendo mostrar seus movimentos de dança do ventre. Mas Leto a empurra para o lado. Ele argumenta que esta besta Reduzi é o inimigo do universo, então eles devem eliminá-la antes que seja tarde demais. Nesse momento, Ridget também chega lá com alguns soldados e aponta sua arma para Litos. Ela diz a ele que, se as Lulas-baleia atacarem, ele pode fazer o que quiser, mas se não causarem nenhum dano, ele tem que ficar quieto. Lito nem tem a chance de responder quando a frota de repente começa a tremer. Acontece que as Lulas-baleia estão nadando sob a Gargantia, e todos prendem a respiração, esperando que não causem nenhum dano. Após alguns minutos tensos, as criaturas feias finalmente nadam para longe, provocando uma onda de alívio entre os residentes. Mas o imbecil do Lito ainda não está satisfeito e jura apagar cada um deles da existência. Agora que o perigo foi evitado, Pinion finalmente revela seu plano sinistro. Ele marca uma reunião com o comandante Ferlow e explica seu plano de descer ao território dos Lulas-baleia e resgatar tesouros de lá. Ele declara orgulhosamente que Lito e Chamber já concordaram em se juntar a ele,
e agora ele quer se separar da frota Gargantia. Para choque de todos, Flange também quer acompanhá-los com seus navios, e até apresenta sua demissão. Os outros superiores afirmam que se um grande proprietário de navio como Flange sair, isso enfraquecerá o sistema de defesa da frota. O comandante Fairlow também rejeita a ideia, mas quando está prestes a proferir sua próxima frase, ele sofre um ataque cardíaco massivo e desmaia. O velho é levado para a sala de emergência, onde recebe tratamento médico imediato. Ele recupera a consciência por um tempo, mas é evidente que não vai sobreviver. Fairlow então chama Ridget e entrega a ela a chave da Gargantia, tornando-a a nova comandante. Ela desesperadamente diz para ele aguentar, dizendo que as pessoas precisam dele, mas Fairlow fecha os olhos e falece, deixando todos devastados. Por outro lado, Chamber finalmente conseguiu localizar as coordenadas da Terra, mas ele tem notícias realmente ruins. Ele revela que o sinal de socorro que enviaram para a Aliança Galáctica não será recebido pelos próximos 6.000 anos. É também virtualmente impossível para eles voltarem para casa por conta própria, o que significa que podem ficar presos aqui para sempre. Lito não consegue acreditar que terá que ficar nessa nave podre com essas pessoas incompetentes, e começa a soar como uma pessoa diabética. Mais tarde, toda a frota se prepara para o funeral do comandante Fairlock, e todos os residentes parecem estar devastados. Ridget, que está vestida como uma enfermeira do turno da noite, vem correndo até os superiores e diz que eles deveriam falar sobre a partida de Flange. Mas os homens gritam com ela por se concentrar em outras coisas quando é o funeral do falecido comandante. Um deles até menciona que foi Fairlock quem criou Ridget quando o pai dela faleceu, então ela deveria ser grata a ele. É bastante evidente que a maioria dos superiores na frota não apoia a imatura Ridget como sua nova comandante. Em outro lugar, Pinion se encontra com Lito e descobre que o pobre alienígena não pode voltar para sua colônia. Sentindo sua vulnerabilidade, ele revela que há um ninho de lulas-baleia no fundo do mar. Lito imediatamente se interessa e Pinion pede para ele unir forças para que possam se beneficiar mutuamente. Ele explica que há muitos tesouros lá embaixo, mas Lito terá que abrir o caminho para eles. Desta forma, Pinion conseguirá seu dinheiro e Lito terá sua vingança, tornando a situação vantajosa para ambos. Como o ignorante Lito é facilmente manipulado, ele concorda sem hesitar. Enquanto isso, centenas de pessoas empacotaram suas coisas e estão deixando a frota junto com Flange. Ela mais tarde se encontra com ele e diz para reconsiderar sua decisão de deixar a frota. No entanto, Flange diz que já tomou sua decisão e não quer ficar aqui com este Dumbo inexperiente. Ele também vê potencial no plano de escavação de Pinion e acha que será uma ótima maneira de ganhar dinheiro. Por outro lado, Amy descobre que o garoto alienígena Lito também está prestes a partir com os outros para caçar algumas lulas-baleia. Isso a deixa arrasada, mas ela finge estar bem na frente dos amigos. Naquela noite, todos os residentes da frota descem ao convés para prestar suas homenagens ao comandante falecido. Flange conversa com um dos superiores e o insta a treinar a garota adequadamente ou ela levará a Gargantia à ruína. Flange então se aproxima do caixão do comandante Fairlock e pronuncia algumas palavras emocionais antes de prestar suas homenagens. Enquanto isso, Ridget ainda está em seu escritório, sobrecarregada com tudo o que está acontecendo ao seu redor. Logo ela é abordada por Pinion, que quer que ela assine os documentos para a separação do seu navio da frota. Ela diz não imediatamente, mas Pinion argumenta que ela não tem o direito de impedi-lo. Já é noite, mas a cerimônia fúnebre ainda está acontecendo. Amy, que não se importa nem um pouco com o comandante morto, está perseguindo Lito de cima como uma desesperada. Quando uma de suas amigas percebe isso, ela a incentiva a se juntar a Lito e ficar com ele. Amy pensa nisso por um tempo e fantasia sobre todas as coisas românticas que poderia fazer com ele. Mas então ela recusa, dizendo que Gargantia é seu lar e que não há absolutamente nenhuma maneira de deixar seu irmão doente para trás. Mais tarde, Amy vai para casa, onde seu irmão intrometido imediatamente pergunta se Lito está indo embora. Ela confirma e finge que não se importa. Mas então, enquanto prepara as comidas, de repente fica agressiva e começa a gritar porque o idiota do Lito está tentando deixá-los. Ridget, enquanto isso, ainda está em sua cabine, deprimida pelo fato de que ninguém a escuta. Nesse momento, Bellows se aproxima dela e tenta animá-la com algumas palavras de incentivo. Ela afirma que Ridget é uma comandante realmente competente e atraente, então as pessoas eventualmente começarão a ouvi-la. Lá no porão, Lito está ocupado afiando sua faca quando um preocupado Bebal vem correndo em sua direção. O garoto pergunta se ele realmente tem que ir e Lito fica irritado novamente. Com uma voz profunda, ele explica que Rido está se espalhando rapidamente na Terra também. Então ele terá que eliminá-lo antes que tome conta. Lito também afirma que um fraco como Bebal será o primeiro a ser executado, então ele está fazendo isso para garantir que isso não aconteça. Bebal ainda tenta fazê-lo mudar de ideia, mas Lito lhe entrega uma das flautas e o cala. Pouco depois, a cerimônia fúnebre chega ao fim, e os moradores estão prestes a enviar o caixão do comandante ao mar. Mas é quando Ridget vem correndo até eles, vestida como um vampiro. Ela pede desculpas por estar atrasada, e então procede a homenagear o comandante Fairlock com lágrimas nos olhos. Uma vez feito isso, o caixão é finalmente lançado ao mar e os moradores se despedem do belo comandante. Ridget então avança e decide que é o momento perfeito para se tornar o centro das atenções. Ela anuncia que, como a nova comandante da frota, é seu dever proteger todos os residentes e fazê-los felizes. Mas para isso, ela precisará do apoio de cada um deles, até mesmo do pequeno esquilo. No início ninguém diz uma palavra, mas quando um dos rapazes diz que vai apoiá-la, o resto deles começa a fazer o mesmo.
Um cara atrevido até diz que eles não precisam mais dos navios de Flange, e que Pinion era um catador inútil de qualquer forma. Ouvir tudo isso faz Bridget sorrir pela primeira vez em dias, e ela anuncia que uma nova era começou. Na manhã seguinte, Leto vai à casa de Amy para se despedir dos irmãos pela última vez. Bebal ainda tenta persuadi-lo a ficar, mas o teimoso Leto faz outro discurso entediante antes de partir. Momentos depois, Pinion, Flange, Leto e centenas de outras pessoas se separam de Gargantua e seguem seu próprio caminho, enquanto Amy os observa com os olhos marejados. Alguns dias depois, Pinion dirige o navio para o local exato onde está o ninho de lulas-baleia. Ele diz à sua tripulação que há uma grande captura lá embaixo, e que eles vão ficar imensamente ricos em breve. Leto então não perde tempo e mergulha imediatamente no mar com Chamber. Eles viajam para as profundezas e logo se deparam com uma frota enorme das criaturas feias. Chamber calcula que eles provavelmente estão na casa dos milhares, mas também observa que ele pode facilmente derrubar cada um deles. Leto dá-lhe permissão, após o que Chamber começa a obliterar as pobres criaturas usando sua arma. No navio, Pinion está animado por finalmente conseguir colocar as mãos no tesouro que ele tanto desejou por anos. Ele então se lembra de um incidente do passado em que ele e seu irmão mais velho se aventuraram perto do ninho em seus robôs baratos. Logo encontraram uma abertura secreta que presumiram estar escondendo tesouros e outros objetos de valor. Sem pensar muito, o irmão mais velho entrou enquanto o covarde, Pinion, esperou do lado de fora sozinho. Logo depois, o irmão mais velho relatou que o lugar continha máquinas gigantescas e outros vestígios da civilização antiga. Mas quando ele tentou explorar mais, descobriu que o lugar era na verdade um ninho de lulas-baleia. Esse foi o fim do irmão mais velho, e desde então, Pinion sempre teve como objetivo vir aqui e recuperar o tesouro. Dentro da água, Leto e Chamber estão absolutamente destruindo os pobres seres. O robô menciona que, devido às condições difíceis dentro da água, 23% de sua energia já foi consumida, mas Leto manda ele calar a boca. Ele veio aqui para linchar cada uma dessas criaturas feias e não vai sair antes de conseguir isso. Leto então nada a uma velocidade incrível e rasga os lulas-baleia como se estivesse abrindo um pacote de batatas fritas. Ele chega ao ponto de usar explosivos, apesar de as pobres criaturas não representarem nenhuma ameaça para ele. À medida que ele avança cada vez mais fundo, Chamber revela que a densidade das criaturas está aumentando, então é melhor que eles recuem por agora. Mas Leto se recusa categoricamente, querendo acabar com elas agora mesmo. Ele então sinaliza para Pinion, e o navio libera centenas de explosivos no mar, causando uma destruição maciça. Após as explosões, Leto pede um relatório de status. E Chamber revela que cerca de 67% das criaturas foram eliminadas. Seus cadáveres agora flutuam na superfície para a alegria de Pinion e sua tripulação. Lá embaixo, Chamber diz que o restante das criaturas recuou para o ninho para protegê-lo, então Leto avança agressivamente. Ele derruba mais algumas criaturas indefesas que cruzam seu caminho. Depois de um tempo, eles entram pela mesma porta que o irmão de Pinion havia encontrado anos atrás. Eles são subitamente parados por uma enorme lula-baleia fêmea que está grávida de ovos. Ela investe contra ele, mas o robô mortal consegue transformá-la em carne moída sem muito esforço. Os dois então se aventuram profundamente dentro do túnel, onde avistam milhares de pequenos bebês de lula-baleia. Alguns deles até se assemelham a humanos, mas a dupla ignorante pensa que são filhos de Ado e cruelmente os incineram com lasers. Pouco depois, eles chegam a um grande salão onde Chamber encontra vários discos rígidos espalhados no chão. Leto pergunta o que são e Chamber explica vagamente que eram usados na civilização antiga para armazenar dados e vídeos sujos. Ele então rapidamente escaneia todos os discos rígidos e carrega a informação na sua tela. Leto quer ver, mas Chamber revela que é informação confidencial da Aliança Galáctica. No entanto, quando Leto grita que ele é o chefe e tem a salsicha maior, Chamber não tem escolha a não ser obedecer. Ele então exibe um vídeo que mostra o que a civilização antiga teve que enfrentar quando a Era do Gelo estava prestes a dominar o mundo. Um grupo de cientistas liderado por Ryan Matsumoto desenvolveu uma tecnologia que ajudaria os humanos a evoluírem para alienígenas capazes de sobreviver num ambiente hostil. Mas isso provocou um protesto feroz de todo o mundo, pois eram contra a evolução e queriam uma maneira sustentável de sobreviver. Esses idiotas foram chamados de Evolvers, e logo as duas facções se envolveram em uma rivalidade acirrada. Vários meses depois, começou a nevar intensamente na Terra, então os cientistas tiveram que intensificar suas pesquisas para viagens espaciais. Mas então as guerras também se intensificaram, e as pessoas começaram a mergulhar na loucura. Quando o planeta começou a se tornar inabitável, os cientistas mudaram seu foco para criar uma nova forma de humano que sobreviveria até no espaço. A primeira pessoa a se voluntariar foi ninguém menos que o cientista-chefe, Ryan Matsumoto. Em uma entrevista, ele revelou que esses humanos transformados poderiam suportar as pressões do mar e até o vácuo de zero absoluto no espaço. À medida que o mundo mergulhava na Era do Gelo, os Evolvers também foram forçados a passar por mutações genéticas para se salvarem do frio. Muitos deles escaparam para o espaço, mas mesmo lá, a guerra não terminou e as duas facções continuaram a se eliminar. Ao ouvir isso, Leto fica horrorizado ao perceber finalmente que os Hados são, na verdade, a forma avançada dos Evolvers que se recusam a participar dos desenvolvimentos científicos. Isso significa que ele massacrou milhares de humanos reais agora, e sua colônia no espaço também está em guerra com os humanos. Nesse momento, a última lula-baleia restante se aproxima deles, mas antes que Leto possa dizer uma palavra, Chamber a esmaga impiedosamente em pedaços.
Isso devasta Leito tanto que ele solta um grito aterrorizante que ecoa pelo mar. De volta ao navio, Pinion e seus lacaios estão encantados ao ver os corpos flutuantes dos Lulas-baleia. Chamber também aparece e revela que todos os rados que habitavam esta área foram transformados em uma gosma pegajosa. A notícia deixa Pinion em êxtase, pois agora ele pode finalmente recuperar o tesouro que sempre quis. Uma hora depois, o processo de escavação já começou e alguns robôs baratos estão trabalhando incansavelmente para recuperar os tesouros antigos. Leito, enquanto isso, ainda não se recuperou do fato de que ele acabou de desvivenciar milhares de humanos antigos. Ele continua tendo flashbacks da época em que jogava Fruit Ninja com eles. Ele quase vomita dentro do próprio capacete, mas se controla e corre para o banheiro. No conversa principal, Pinion está bebendo whisky premium para comemorar esse grande sucesso. Ele também derrama um pouco no mar por algum motivo que só Deus sabe. Nesse momento, ele é abordado por um Flange empolgado que mal pode esperar para usar essas máquinas antigas para o bem da humanidade. Mas Pinion diz rudemente que esses são seus tesouros, então ele não vai compartilhá-los com ninguém. Um marinheiro aleatório argumenta que manter essas máquinas preciosas os tornará um alvo para piratas, mas Pinion está confiante de que podem destruir qualquer um em seu caminho. Ele se gaba de que, com um enorme estoque de munição e Chamber lutando ao lado deles, estão prontos para tomar o controle do mundo inteiro. Pinion fica tão arrogante que decide anunciar o valioso tesouro que acabaram de recuperar. Flange e os outros o alertam contra isso, temendo que traga problemas indesejados, mas o confiante demais Pinion não vai ouvir ninguém agora. Pouco depois, ele realmente entra ao vivo no rádio e anuncia a todos os navios próximos que limpou o ninho de Lulas-baleia. Ele também os avisa para ficarem longe de sua frota ou afundará todos nas profundezas do oceano. Todos em Gargantia, incluindo Richard e Dr. Oldham, ouvem a transmissão e começam a acreditar que Pinion perdeu a cabeça. Enquanto isso, Flange começa a ficar preocupado, pois ele nunca se separou de Gargantia pelas riquezas, mas para encontrar algo valioso para o bem da humanidade. Uma entregadora se aproxima dele e o incita a parar Pinion antes que seja tarde demais, mas Flange revela que a maioria dos residentes do navio começou a admirar Pinion, então não há muito que ele possa fazer agora. No porão, Leito está dentro de seu robô tentando aprender mais sobre a luta entre humanos e Radas. Ele ainda está lutando para lidar com o massacre que causou algumas horas antes. Nesse momento, Pinion se aproxima dele e casualmente pede sua ajuda para carregar alguns contêineres, mas Leito está cansado de ser o servo e furiosamente diz a Pinion para sair daqui. De volta à Gargantia, Rigid parece finalmente ter ganhado a confiança de seus residentes, e eles conectaram um monte de novos navios à sua frota. Um dos superiores pergunta se ela vai tomar alguma ação contra Pinion, mas Rigid diz que não, pois ele não está causando problemas para eles agora. Mabel, enquanto isso, está tendo uma de suas sessões habituais de check-up com o Doutor. Oldham. Ele continua fazendo perguntas estúpidas, como por que Leito destruiu o grupo de Lulas-baleia e por que a irmã dele usa as mesmas roupas todos os dias, mas o médico não tem respostas para elas. Amy também está chorando sozinha, pois sente muita falta do belo alienígena, mas sua amiga insiste que ela sempre pode se envolver com algum pescador aleatório de braços suados. No dia seguinte, uma frota pirata tenta se aproximar furtivamente do navio de Pinion para saquear os tesouros, mas isso acaba sendo um grande erro. Pinion lança uma barragem de mísseis contra eles e até usa uma das máquinas que recuperou do casulo da Lula-baleia no dia anterior. Esta máquina dispara um laser tão poderoso que o navio dos piratas é destruído, forçando-os a se renderem instantaneamente. Após a vitória, Pinion embarca no navio inimigo e aprisiona o pirata feio que foi responsável por atacá-los, mas ele decide deixar os residentes se juntarem à sua frota, pois precisa de mais mão de obra agora. Mais tarde, quando Leito e Chamber chegam ao convés principal, ficam surpresos ao ver tantas pessoas novas. Pinion então anuncia que foi Leito e o robô de lata que lincharam todas as Lulas-baleia no fundo do mar. A multidão fica absolutamente louca, e Pinion decide dar uma festa em sua homenagem. Logo depois, a multidão começa a beber, dançarinas sobem ao palco, e a atmosfera ganha vida como um pub irlandês em uma noite de domingo. Mas Leito está perdido em seus pensamentos, incapaz de entender o que está fazendo neste navio agora. Enquanto isso, Pinion leva Chamber a um dos raros mecanismos que eles resgataram do fundo do mar. Após examiná-lo de perto, Chamber identifica-o como uma arma eletromagnética semelhante à que está integrada em seu próprio corpo. Ansioso para ganhar vantagem, Pinion insiste em consertá-la rapidamente para que possam usá-la como arma, e chutar mais traseiros. Pouco depois, Chamber se aproxima de Leito, que ainda está chorando no canto como uma menininha. Ele tenta animá-lo, lembrando-o de que a missão absoluta deles é proteger a humanidade dos Hadois. Um Leito furioso insiste que eles também são humanos e que ele não pode mais eliminá-los. Mas Chamber, que foi doutrinado desde o nascimento, diz que eles têm que eliminar os Hadois antes que os Hadois os eliminem. Enquanto os dois estão discutindo, o pager de Leito de repente começa a tocar. Acontece que eles receberam uma transmissão de um de seus amigos. Leito então olha atentamente para o pager e fica chocado ao descobrir que é ninguém menos que seu comandante, Kugel. Na manhã seguinte, Flange e o capitão notam uma grande frota de navios vindo em sua direção. Temendo que sejam piratas, eles imediatamente começam os preparativos para um ataque. Leito, por outro lado, recebe uma videochamada de seu comandante e os dois falam pela primeira vez em meses. Kugel revela que também foi sugado pelo buraco de minhoca e tem vivido na Terra nos últimos meses. Sua frota está bem próxima, então ele ordena que Leito o encontre lá pessoalmente. No convés principal, Pinion e o resto da tripulação estão observando a grande frota que está se aproximando deles. Sem saber se são piratas, Pinion decide atacá-los primeiro.
Ele prepara a arma eletromagnética e dispara um tiro poderoso que acaba destruindo uma pequena parte da frota misteriosa. Mas, para total choque de Pinion, a frota retalia com um ataque ainda mais forte, causando danos severos. Pinion então usa seus binóculos e fica atônito ao ver outro robô alienígena massivo na frota. Ele imediatamente chama Lito para discutir o assunto, mas Lito entra no Chamber e voa para encontrar seu comandante. Pouco depois, Lito pousa na nave misteriosa apenas para encontrar centenas de figuras semelhantes a cultos com marcas estranhas em suas cabeças. Chamber revela que eles são militantes altamente treinados, muito superiores em combate aos perdedores em Gargantia. Uma mulher estranha chamada Taro então dá as boas-vindas a Lito em um inglês medieval e o leva para longe dali. Ele é levado por uma série de túneis e portas secretas, após as quais finalmente chega a uma sala. Lá, Lito finalmente encontra seu comandante, mas em forma holográfica, pois Kugel revela que não pode sair de seu robô devido a uma doença. Ele, no entanto, fica encantado em ver um dos seus após tanto tempo, e Lito também sorri como se estivesse em um encontro com sua paixão. Kugel então pergunta se ele vai segui-lo como nos velhos tempos, ao que Lito responde com um sonoro sim. Lá fora, Chamber e o robô de Kugel, Striker, que acaba por ser feminino, também se envolvem em uma conversa constrangedora. Enquanto isso, toda a tripulação cerca Pinion, repreendendo um por seu erro imprudente. Eles culpam seu anúncio anterior por atrair essa enorme frota para a porta deles. Pinion tenta desconsiderar como apenas coincidência, mas seus companheiros de tripulação não aceitam isso. Nesse momento, eles recebem uma mensagem da frota Kugel solicitando falar com um dos seus representantes. Flange, o negociador experiente, se oferece para ir, mas Pinion insiste que ele mesmo irá. Ele admite que a situação é culpa dele, então é sua responsabilidade consertá-la. Flange tenta recusar, mas então recebem a notícia de que o comandante da outra frota só quer ver Pinion. Isso imediatamente aumenta seu ego e ele começa a se achar importante. Logo depois, um barco chega para buscá-lo e é nada menos que o Surfing Lobster, tripulado por Lucad. Ela veio com seus enormes airbags, como de costume, para garantir que Pinion não se machuque durante a viagem. Minutos depois, eles chegam à nave Kugel, onde Pinion percebe que todas as pessoas parecem desnutridas e tristes. Ele pergunta qual é o problema, ao que Luca explica que são camponeses que capturaram de outro navio recentemente. Ela então mostra a ele uma foto do deus deles, que surpreendentemente é o comandante Kugel. Em outro lugar, Lito e Kugel ainda estão envolvidos em sua conversa séria, onde Kugel explica que, mesmo neste mundo, os humanos são dominados pelos Hadous. Lito solta que os Hadous também são humanos, mas Kugel esclarece que eles costumavam ser humanos, mas não são mais. Lito fica chocado ao saber que seu comandante sempre soube dessa verdade. Mas Kugel diz que isso não é importante, pois os Hadous são seus inimigos jurados, e eles devem eliminá-los em todas as partes do universo. Enquanto isso, Pinion é levado a uma sala estranha onde Striker começa a falar com ele através de um dispositivo metálico. Ela começa a elogiar suas habilidades mecânicas, especialmente como ele lubrifica as artes e as insere em diferentes lugares. Pinion sabe que ela quer algo dele, então Striker vai direto ao ponto e pede para ele se tornar o engenheiro-chefe deles. Ela sabe que Pinion é capaz de reparar os artefatos antigos recuperados do mar, então quer oferecer a ele uma posição em tempo integral. Pinion questiona o que ele ganhará com isso, então Striker lhe dá um projeto de todos os mecanismos antigos que o tornarão o homem mais inteligente da Terra. Ele aceita imediatamente, após o que Striker pede comida deliciosa para ele selar a parceria deles. Pouco depois, Flange também é instado a se juntar à frota de Kugel com promessas de comida ilimitada e prosperidade garantida. O velho está relutante em se juntar a eles, mas no fundo sabe que não tem outra escolha. Mais tarde, Flange e todos os residentes de sua frota atravessam para o navio de Kugel. Taro então o recebe e revela friamente que todos os residentes serão acomodados em navios diferentes para gerenciar a multidão. Flange tenta protestar, dizendo que todas as suas pessoas são como uma família para ele. Mas Taro avisa que se ele recusar, será esmagado como um inseto. Isso deixa o velho sem escolha a não ser cumprir suas ordens. Taro então o faz ajoelhar e desenha um símbolo estranho em sua testa, a mesma marca carregada por todos na frota. Enquanto isso, Luquitt mostra a Pinion ao mercado, explicando que nesta frota o dinheiro não existe e os residentes recebem comida com base no seu trabalho árduo. Ela também explica que os residentes da frota dele estão sendo separados em diferentes seções. Um Pinion enfurecido exige uma explicação, e Luquitt diz que é para evitar que eles se unam e iniciem uma rebelião. No porão, Lito e Chamber discutem por que o comandante Kugel nunca revela seu rosto verdadeiro. Chamber sugere que é porque, se os residentes soubessem que ele é apenas um humano comum, talvez não o obedecessem. Manter sua identidade oculta é uma tática para instilar medo e garantir que as pessoas sigam todas as suas ordens. Nesse momento, Lito recebe uma ligação de Kugel, que revela que eles vão lançar um ataque a uma frota próxima em breve. Lito está mais do que pronto para ajudar, mas quando descobre que a frota não é outra senão Gargantia, fica boquiaberto de choque. Mais tarde, Pinion é levado a uma sala enorme cheia de milhares de mecanismos do mundo antigo. Taro ordena que ele restaure cada um deles e os torne operacionais, até mesmo entregando-lhe um dispositivo de alta tecnologia que lhe permite ver dentro das máquinas sem desmontá-las. Encantado com o equipamento sofisticado, Pinion começa a trabalhar imediatamente. Mas logo depois, Luquitt se aproxima dele e o provoca por concordar em trabalhar tão facilmente. Ela diz que ele não tem coragem e é simplesmente bom em lubrificar as coisas. Pinion não entende o que ela está tentando dizer, então Luquitt vai direto ao ponto e diz que está tentando escapar daqui. Ela se cansou da vida patética nesta frota que a faz sentir-se como uma escrava. Então ela vai causar uma rebelião em breve.
Enquanto isso, Leto se aproxima de Kugel e diz diretamente para não atacar Gargantia, mas o comandante doutrinado diz que seu trabalho é trazer ordem a este mundo, então ele deve destruir qualquer frota que cruze seu caminho. Kugel explica ainda que, como não podem voltar para Avalon, ele agora está tentando transformar este mundo em sua própria utopia. Lido está cansado do falatório incessante de seu comandante, mas simplesmente finge concordar por enquanto. Depois de sair da sala, Lido encontra um esquilo atrevido, que o lembra do que Amy costumava carregar para todo lado. De repente, começa a chover, e Lido começa a relembrar todos os momentos felizes que passou em Gargantia. Em outro lugar, Flange, Pinion e um de seus amigos próximos se encontram em particular para discutir a situação atual. Flange diz que está cansado de viver nesta frota desolada, onde todos parecem e agem como zumbis. Ele também teme que seu povo possa ser eliminado sem motivo viável. Flange então expressa seu arrependimento por ter deixado Gargantia, dizendo que a vida era muito mais fácil lá. Ao ouvir isso, Pinion revela que alguém está planejando uma rebelião e vai agir muito em breve. Flange quer saber quem é, então Pinion admite sinceramente que é a pirata curvilínea, Lucade. Enquanto isso, Lido segue o esquilo, apenas para se deparar com centenas de pessoas rezando para Deus na chuva. Ele não entende o que está acontecendo, então seu robô inteligente revela que eles são apenas idiotas. Chamber também menciona que o nível de ameaça é quase zero, e não há nada com que se preocupar. Nesse momento, várias pessoas com as mãos amarradas são trazidas para perto da borda do navio. Lido as observa chocado, enquanto Taro anuncia que essas pessoas serão sacrificadas em prol de sua prosperidade. Lido tenta detê-los, mas é facilmente subjugado por alguns guardas próximos. Taro então dá o sinal verde, após o qual todas as pessoas pobres são jogadas no mar como lixo. Lido fica devastado com a cena e começa a chorar. Enquanto Pinion, que também testemunhou o sacrifício, pensa consigo mesmo que essas pessoas são loucas. Lucage então se aproxima dele e revela que o próximo alvo será Gargantia. Percebendo que seus amigos podem estar mortos, Pinion abandona seu papel de engenheiro e decide finalmente criar coragem. Lido também está em uma situação semelhante, pois odeia absolutamente como o comandante Kugel está tratando as pessoas. Ele então começa a relembrar seu tempo em Gargantia e promete fazer o que for preciso para salvar a nave. Depois disso, Lido retorna ao porão, onde Chamber revela que o comandante Kugel pediu que ele estivesse pronto para a batalha. Chamber agora espera pela sua decisão, mas um Lido enfurecido deixa claro que é ele quem toma as decisões. Do nada, ele pergunta a Chamber se ele tem capacidades iguais às de Striker. Chamber diz que não tem dados suficientes para fazer essa suposição, mas Lido quer que ele lute e derrote o robô maligno, Striker. Chamber, como esperado, recusa, dando a mesma desculpa de que foi projetado para atacar inimigos, não aliados. Mas quando Lido continua insistindo como um covarde, ele relutantemente concorda. Depois disso, Lido convoca uma entregadora que costumava ser sua amiga em Gargantia, e a incita a voar até lá e avisá-los do ataque iminente. A garota imediatamente obedece e voa sobre o mar em seu planador. Depois de viajar por horas, ela finalmente consegue avistar Gargantia à distância, mas está incrivelmente fraca devido à longa jornada. A garota tenta continuar, mas acaba desmaiando e indo direto em direção ao mar. Quando ela está prestes a tocar a água, alguém de repente a resgata em seu planador. Esse alguém é Amy, que imediatamente leva sua amiga inconsciente de volta para Gargantia. Quando a entregadora acorda, encontra várias pessoas olhando para ela como se ela lhes devesse dinheiro. Depois que ela conta tudo em detalhes, os superiores decidem virar a frota e escapar o mais rápido possível. Mas então Amy aparece, revelando que Lido vai lutar contra um dos seus para que Gargantia possa escapar. Ela afirma que seriam nada menos que covardes se o abandonassem sozinho. A maioria dos líderes ainda quer recuar, mas o Doutor. Oldon argumenta que eles devem lutar, dizendo que mesmo que morram, o farão com honra. Ele então aconselha Reed que é hora de usar a chave que o comandante lhe deu antes de falecer. Na frota de Kugel, ele faz um discurso entediante sobre como está tentando unificar a humanidade, eliminando todos os indesejados. Ele então se prepara para decolar e destruir seu próximo alvo, Gargantia, mas é subitamente confrontado por seu antigo pupilo, Lido. Kugel diz para ele sair do caminho, mas Lido o avisa para ficar longe de Gargantia ou haverá guerra. Ficando irritado, Kugel afirma que o destino das pessoas na Terra é responsabilidade deles, mas Lido grita que essas pessoas já construíram sua própria sociedade e não há razão para destruí-la. A discussão deles eventualmente se transforma em uma briga completa, assustando os camponeses lá embaixo. Como esperado, Striker se mostra muito mais poderosa, desviando facilmente de cada ataque que Chamber lança contra ela. Ela também consegue acertar alguns golpes em seu oponente, colocando Lido sob muita pressão. Mas, quando parece que Striker vai sair vitoriosa, ela é atingida por um golpe poderoso de baixo. Acontece que é Pinion, que está operando uma das máquinas antigas da antiga Terra. Quando Taro vê isso, ela imediatamente ordena que seus lacaios eliminem Pinion. Mas então a frota de Flag aparece com reforços. Eles bombardeiam a frota Kugel com mísseis, e até Lukic se junta à ação, destruindo centenas de robôs de lata inúteis. Enquanto a guerra continua no mar, Lido e Kugel também estão se enfrentando ferozmente no céu. Chamber analisa a situação e revela que está tendo dificuldade em garantir uma boa vantagem estratégica, então a melhor solução possível agora é realizar ataques de guerrilha. Mas Striker se mostra muito poderosa, e desferra um golpe devastador em Chamber, causando sérios danos. Ela então se prepara para o golpe final, mas nesse momento é atingida pelo devastador laser de Pinion vindo de baixo.
Isso dá a Lido a oportunidade perfeita, e usando cada gota de poder em seu robô, ele avança contra Striker e a esmaga contra o grande funil do navio. No rescaldo da devastação, Lido sai do robô e se aproxima lentamente de Striker. Mas quando o capacete dela se abre, Lido fica horrorizado ao descobrir que seu comandante Kugel, na verdade, está morto há muito tempo. Acontece que o robô estava simplesmente usando sua voz para se comunicar com os outros, e essa era também a principal razão pela qual Kugel nunca era visto pessoalmente. Nesse momento, Striker ganha vida e voa de volta para o céu, levando Chamber e Lido a se prepararem para a segunda rodada. Striker então revela que, embora o comandante não exista mais, ela está executando seu plano exatamente da maneira que ele gostaria. Ela ainda admite que foi Kugel quem iniciou essa regra de ditadura como um meio de unir as pessoas. Agora que ele está morto, Striker assumiu sua posição e está governando as pessoas com a mesma ferocidade que ele tinha. Ela explica que depois que todos no mundo adquirirem paz e prosperidade iguais, sua missão estará cumprida. Striker chega a se autodenominar Deus, já que os camponeses a têm adorado loucamente. Lido argumenta que ela está apenas fazendo de todos os seus escravos, mas Striker deixa claro que ela está apenas aliviando-os do fardo das responsabilidades. Nesse momento, Chamber também entra na conversa e, apesar de ser o mesmo modelo de robô, ele discorda do pensamento de Striker. Ele afirma que eles são apenas companheiros de inteligência artificial projetados para servir aos humanos, então não têm o direito de governar outros. Chamber então especula que, após a morte do comandante Kugel, isso expôs uma falha no sistema dos robôs. Normalmente, eles foram projetados para se autodestruir sem seus pilotos, mas Striker não apenas sobreviveu, ela ficou completamente descontrolada. Percebendo que ela é uma ameaça perigosa, tanto Chamber quanto Leito se preparam para destruí-la de uma vez por todas. Enquanto isso, a frota de Flange está sob forte ataque, e é apenas uma questão de tempo até que afunde completamente. O capitão corre em direção à Fleet e o incita a evacuar imediatamente, mas o teimoso velho escolhe ficar, dizendo que prefere morrer com dignidade aqui do que ser considerado um covarde. Na frota Kugel, a situação é igualmente perigosa, pois estão sendo bombardeados de todos os lados. Quando Pinion percebe que o navio pode afundar em breve, ele ordena altruisticamente que todos os membros de sua tripulação se salvem. Ele até fala com Lucides pelo rádio e pede que ela escolte seu povo, o que ela aceita. Depois disso, Pinion escolhe continuar lutando sozinho para apoiar Leito na guerra contra o robô rebelde. No céu, os dois robôs estão envolvidos em uma batalha feroz, mas Leito não consegue acertar um único golpe, pois Striker é rápido demais. Ele se pergunta como ela é tão poderosa mesmo sem um piloto, ao que Chamber revela que ela analisou os movimentos de Kugel e agora está operando por conta própria. Chamber também menciona uma estatística totalmente desmoralizante, revelando que Striker é 47% mais rápido e mais poderoso do que ele. Isso faz Leito perceber que não importa como ataquem, nunca vão derrubar Striker, então ele decide tentar uma manobra arriscada. Leito ordena que o poder Neuroplus seja ativado, o que irá fundir seu sistema neural ao robô, mas Chamber nega firmemente, dizendo que isso poderia matar os dois. Leito então começa a reclamar sobre o que aconteceria se esse robô descontrolado não for cuidado. Ele avisa que isso pode resultar na extinção da humanidade ou até no fim do mundo. Leito diz que se seu sacrifício significa salvar a humanidade, então ele está mais do que pronto para fazê-lo. Ao ouvir isso, Chamber se irrita e finalmente concorda em ativar o poder Neuroplus. Leito grita de dor enquanto o robô é integrado ao seu corpo, mas agora Chamber está 150% mais poderoso do que antes. Ele avisa que eles têm apenas 483 segundos para completar a missão antes que os órgãos vitais de Leito comecem a falhar. Em Gargantia, Rigid e os outros decidiram ativar sua maior arma, conhecida como a Escada do Céu. Eles sabem que o uso da arma pode levar a uma devastação generalizada, mas é um risco que precisam correr pelo bem da humanidade. De volta ao céu, um revigorado Leito está começando a recuperar seu impulso quando avista Amy em seu planador. A garota tola acha que é o momento perfeito para dizer a ele que sente muito a sua falta e o incentiva a voltar para ela. Nesse momento, Gargantia usa a Escada do Céu para lançar um míssil que acaba destruindo uma boa parte da frota de Kugel. Tora e seus camponeses hipnotizados finalmente percebem que estão em perigo, então tentam fugir. Enquanto isso, Striker também avalia a situação e decide atacar Gargantia primeiro, já que o míssil é muito perigoso. Mas Leito vai direto atrás dela, determinado a acabar com o robô rebelde antes que ela ataque Gargantia. Na frota de Kugel, Pinion ainda está lutando sozinho, mas Lucides o contata pelo rádio e informa que um grande míssil está vindo em sua direção. Ele imediatamente deixa sua posição e pula no mar, e Lucides consegue pegá-lo bem a tempo. Segundos depois, Rigid dispara outro míssil em direção à frota de Kugel, destruindo-a completamente e acabando com a guerra no mar. Mas a batalha no céu ainda está muito viva, pois ambos os robôs estão trocando golpes brutais. Com o tempo se esgotando, Chamber urge Leito a sair do cockpit, senão ele acabará destruindo seu corpo. Mas Leito insiste em usar seus últimos 30 segundos para lançar um último ataque, dizendo que não tem medo de morrer, já que nunca viveu de verdade. Nesse momento, um alarme soa dentro do cockpit e Chamber anuncia que está oficialmente dispensando Leito de suas funções militares. Leito tenta protestar, mas Chamber o força a sair do cockpit e decide terminar as coisas sozinho. Ele diz a Leito para ir viver sua vida ao máximo, já que este mundo parece ter possibilidades infinitas e garotas atraentes.
Depois disso, ele se vira e começa a lutar com um robô feminino descontrolado por conta própria. Stryker protesta que ejetar o piloto sem permissão é uma violação, mas Chamber manda ela ir para o inferno antes de atingi-la com força total. O impacto desencadeia uma explosão massiva, sacudindo toda a área como um terremoto. Stryker é finalmente destruído, mas Chamber também, e a dolorosa realização faz Leto chorar. Com o mal agora desaparecido, tudo volta ao normal. Pinion, Flange e os outros se reencontram com seus amigos em Gargantia, e até Leto começa a trabalhar como catador. Ele agora pode controlar robôs de lata e até tem o Esquilo como seu amigo de estimação. O show chega ao fim quando Leto e Amy finalmente saem para um encontro de verdade com seus respectivos esquilos ao lado. Se você quer que cobramos outro anime emocionante como este, comente Lula Gigante abaixo. Até lá, inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos.